No tutorial de hoje a gente vai fazer uma legenda animada super simples e fácil no After Effects. Mas o que é uma legenda animada? Ah, você não sabe o que é uma legenda animada, não é? Então vamos lá. Uma legenda animada é basicamente uma informação visual, principalmente de texto, e é lógico, ela tem que ter algum tipo de animação, como por exemplo essa aqui, ó, que tá aparecendo aqui embaixo, que é exatamente o que a gente vai fazer neste tutorial aqui. Você não precisa me dizer que você quer muito aprender isso, porque eu sei que você quer. Não precisa me dizer que você não vê a hora de começar, porque eu sei disso. E tá bom, mentira, eu não sei de nada disso, mas a gente vai começar assim mesmo. Vamos de uma vez, porque eu sei que a ansiedade deve estar grande no seu coração e eu também estou muito ansioso, então vamos nessa. Aqui para começar, o que eu tenho? Eu tenho uma composição. Essa composição, se a gente for nas configurações dela, ela tem 1280 de largura, 720 de altura, 24 quadros por segundo e a duração de 5 segundos. Feito isso, né, uma vez que você criou essa composição, já cria aí para a gente começar a trabalhar junto e de repente vai que você não sabe criar composições e está batendo desespero no seu coração. Você fala, meu Deus, professor, me ajuda! Calma, o que você faz? Clica do lado direito aí em cima no card para você assistir o tutorial de como começar no After Effects. Aí você vai entender o que são composições, timeline, essa parada toda que é muito maluca, mas também é muito da hora. E depois você continua aqui junto comigo. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui meio que uma área específica só para conseguir me basear, porque como eu quero fazer uma parada bem no meio assim, ó, que é tipo uma linha escrito legenda e aqui embaixo animada, eu quero fazer bem no meinho, porque é uma coisa meio perfeccionista, quero que fique perfeito. Então para fazer isso, o que a gente pode fazer? Aqui embaixo, ó, eu vou clicar nesse botão e eu coloco essa opção de Title Action Safe. O legal dele é que eu consigo visualizar qual que é o meio certinho. E na parte de cima, ó, eu vou clicar em View. Depois em View a gente vai colocar essa opção aqui de, cadê? Show Rulers. O atalho é Ctrl R. Ó, isso quer dizer que se eu apertar Ctrl R funciona? Funciona, ó. Ctrl R mostra as réguas e esconde as réguas. Então com as réguas mostradas, você vai clicar, tô falando tudo errado, volta. Você vai clicar nessa partezinha aqui em cima, ó, segura e arrasta até você ter uma linha bem no meio. Mas tem que ser no meio perfeito. Não precisa, até porque o meio perfeito vai ser meio difícil da gente acertar logo de primeira, que é só uma referência visual mesmo. E aí o que eu vou fazer agora é criar uma linha. Então para isso, ó, na parte superior você seleciona essa ferramenta que se chama Pen Tool. Aqui, ó, eu vou clicar mais ou menos numa área da linha e depois numa outra área, né, do lado direito, ó. Então clica certinho, ó, em cima da linha. Quando você tenta fazer isso, a gente acaba movendo a reguinha sem querer. Então é legal a gente ir lá em cima, ó, em View, e colocar essa opção de Lock Guides. Ou seja, ele vai bloquear a régua. E agora sim, ó, clica em cima da linha, segura Shift, clica aqui do lado direito, ó, e solta. Então acabamos de fazer uma linha que vai da esquerda até a direita, exatamente no meio. Uma vez que a gente fez essa linha, ó, se você selecionar essa camada, que corresponde à camada da linha, na parte superior a gente tem qual a cor e qual é a espessura. A cor aqui não é importante, pode colocar o que você quiser, amarelo, roxo, cinza, verde, preto, tanto faz. O importante é a espessura, que tem que ser mais ou menos uns 10. Feito isso, eu não preciso mais enxergar essas grades aqui, então eu vou clicar nesse botão e clicar de novo em Title Action Safe para tirar isso. E eu também não preciso mais dessa régua. Então a gente vai lá em cima, ó, em View, e coloca a opção de Clear Guides. Nossa, tudo isso foi só para fazer essa linha aqui no meinho? Foi, é só como referência mesmo. É legal para você saber também como é que você usa as réguas e tudo mais, mas coisa básica mesmo. Feito isso, eu vou criar um texto. E para criar o texto, nossa, é muito, muito difícil. É nada, é só você clicar aqui em cima no T. Esse T corresponde a texto. Uma vez que você selecionou, clique e solta na tela e digita aí, ó, algum texto. No meu caso eu vou colocar legenda mesmo. Feito isso, ó, você pode selecionar essa camada do texto e do lado direito a gente tem o painel de Character. Mas o meu painel de Character não aparece. Então o que você faz? Ó, vai lá em cima em Window e ativa essa opção, cadê ele? Aqui, ó, Character. Quando você ativa ele, aí abre esse painel para você, onde a gente pode mudar opções como qual a fonte que você vai usar. Eu estou usando essa fonte chamada Anton, mas você pode usar qualquer outra fonte. Essa fonte, se eu não me engano, ela é do Google. Então se você quiser, fala, não, professor, eu quero exatamente esta fonte. Então vai lá no Google Fontes e você digita Anton e ela aparece para você. Eu acho que eu tenho tanta fonte que eu já nem lembro mais se é do Google ou não, mas eu acho que é do Google.
E aqui, ó, você tem o tamanho, vou usar um 150. Aqui nós temos o painel também, ó, de Align. No painel de Align, que se não estiver aparecendo, você vai lá em cima em Window e ativa Align. O que nós temos, ó? Essa opção de Align Layers to, você deixa Composition e você clica nesse botãozinho, ó, que vai alinhar exatamente no meio. E agora o que você pode fazer é vir com esta ferramenta aqui, ó, que é a Selection Tool, você clica em cima do texto legenda e arrasta para baixo. Só que enquanto você arrasta para baixo, não arrasta de qualquer forma, arrasta segurando a tecla Shift, ó. Ele arrasta certinho alinhado. Então a gente coloca aqui. E o que eu vou fazer agora é criar mais um texto. Poxa, professor, mais um texto? Então, mais um texto, mas é o último texto. Por favor, pensa, não vai embora não, tá? É o último texto que a gente vai fazer. Aqui para isso, ó, eu vou selecionar a camada legenda e pressionar Ctrl D para duplicar. Feito isso, com a ferramenta de Selection Tool, eu vou clicar em cima, ó, segurar e arrastar, segurando o Shift para jogar aqui um pouquinho para baixo. E com a ferramenta de texto, eu vou clicar e arrastar sobre esse texto e digitar animada. E agora nós já temos, né, a linha bem no meio, o texto em cima e o animado embaixo. Agora vamos para uma pequena dica. Se você quiser movimentar os seus textos ou os seus elementos aqui na tela de uma forma mais precisa, é melhor você selecionar a camada e usar as setas do seu teclado, ó. Então você pode pressionar para baixo, para cima, para direita, para esquerda, tanto faz. Aqui eu estou usando as setas, ó, só para cima e para baixo, para ser uma coisa bem de perfeccionista mesmo, ó, tentando deixar mais ou menos a mesma distância entre a linha e o texto de cima, na linha e o texto de baixo. Não precisa ser aquela coisa que vai dizer, nossa, tem que ser exatamente perfeito. Não, é só visualmente ali uma coisa mais agradável, que fique combinando um pouco mais. Feito isso, é hora de animar, que é a parte mais da hora. Então olha só, aqui eu tenho várias camadas. Nossa, que loucura, isso aqui era para ser uma seta. Aqui eu tenho várias camadas. Eu vou vir nessa da legenda, eu até vou posicionar de um jeito que fique mais fácil aqui, ó, arrastando essa camada da legenda para cima de todas as camadas, e essa camada chamada Shape eu vou deixar no meio. Isso vai fazer com que visualmente a gente tenha essa mesma sequência, ó. Então legenda, depois a linha e por último animada e animada, certo? Então a mesma sequência que nós temos na timeline e a sequência que a gente tem visualmente. Eu sou obrigado a fazer isso? Não, isso aqui é só para ficar mais bonitinho mesmo. Nas opções da legenda, você vai clicar aqui do lado esquerdo, ó, e vai vir não nas opções de Transform, que geralmente a gente usa para fazer animações. A gente vai numa parada um pouco diferente aqui, vindo em Animate. Então quando você clicar aqui nesta seta, você tem a opção de Position. Aqui o que acontece é criado uma função que se chama Animator One, que é um tal de animador, né? Ele serve para animar, por isso que ele tem esse nome. E aqui em Position, você tem duas opções. O primeiro valor você controla se ele vai para a esquerda ou para a direita. E o segundo valor controla se ele vai subir ou descer, de acordo com o que você coloca ali na numeração. O que você vai fazer é o seguinte, ó, deixa a agulha aqui no tempo inicial, então é só arrastar a agulha tudo para a esquerda. E você clica aqui para criar um keyframe de Position. Eu vou avançar a timeline aqui uns 20 frames, ó. Então para isso eu tenho duas teclas, se liga só nessa dica. Se você pressionar a tecla Page Down no seu teclado, ó, cada vez que você pressiona, você vai um quadro para frente. Ah, mas o que são quadros? Quadros é a estrutura de um vídeo. Um vídeo é formado a partir de várias imagens. Cada imagem é um quadro. Então quando você vai pressionando, ó, Page Down, você avança de quadro em quadro. Quando você pressiona Page Up, você vai voltando de quadro em quadro. Então aqui eu vou deixar no tempo inicial e vou pressionar Page Down 20 vezes. 1, 2, 3, 4, 5... Não, chega, eu tô brincando, não precisa pressionar 20 vezes. Ao invés de você pressionar Page Down, você vai segurar a tecla Shift e aí vai pressionar Page Down 1, 2. Automaticamente ele vai para o tempo 20. É a mesma coisa que pressionar Page Down 20 vezes. Só que seria meio desgastante. Então a gente vai no Shift Page Down. E aí, ó, eu vou clicar aqui para criar um losanguinho, que basicamente é o mesmo keyframe. É que quando você cria o keyframe a primeira vez, você tem que clicar no relógio. Mas quando você cria uma segunda, terceira, quarta, quantas vezes você quiser depois da primeira, só dá para criar clicando aqui neste botão. E agora, ó, eu vou arrastar a minha agulha até o tempo inicial para ficar em cima deste primeiro keyframe e eu vou mover aqui, ó, clicando e arrastando nesse segundo valor, vou arrastar para a direita, de forma que o texto legenda fique embaixo dessa linha que a gente desenhou. Então a animação que a gente tem é essa, ó.
do tempo 0 até o tempo 20, a legenda vai subir. O que acontece é que essa animação aqui da legenda não tá muito boa, né? Tá uma parada meio sem graça demais, ó. Então o que a gente faz? Vem aqui em cima e ativa a opção do gráfico de velocidade. E feito isso, eu vou clicar em cima do nome da propriedade de posição. Pelo amor de Deus, não clica no reloginho. Se clicar no reloginho, você vai apagar os keyframes. É em cima do nome de posição aqui, certo? Clicou em cima, vão aparecer 2 quadrados. Esses quadrados correspondem aos keyframes, que foram os que a gente criou quando a gente clicou no reloginho e depois quando a gente clicou neste losango. Eu vou clicar neste quadradinho. Quando você clica nele, ó, ele aparece um controlador, que são essas bolinhas, né? Na verdade, essa bolinha amarela, ó. Então você clica nela, segura e arrasta, puxa tudo para baixo e puxa tudo para a esquerda. O que vai acontecer aqui é o seguinte, a animação vai ser a mesma, certo? Com a legenda vindo de baixo para cima. Só que como eu coloquei esse pico aqui, ó, essa barrigona aqui na parte de cima, a velocidade maior vai ser no começo dessa movimentação toda. Então olha só. Tá vendo? É bem rápido, vai bem rápido no começo e no final ele vai parando um pouquinho mais devagar. O gráfico de velocidade serve para fazer esse tipo de variação da velocidade. E isso pode ser para qualquer propriedade, posição, rotação, escala, tanto faz. Uma pequena observação muito importante é o seguinte, se o seu gráfico não estiver igual ao meu, tem um mosquito vindo aqui em frente à minha cara, que coisa chata. Mas enfim, esqueça o mosquito. Aqui, ó, um pequeno detalhe é o seguinte, se o seu gráfico não estiver igual ao meu, você clica aqui, ó, nesse botão, e você coloca essa opção de Edit Speed. Se você colocar Edit Value, ele acaba ficando uma parada meio diferente. Então aqui é Edit Speed Graph. E uma segunda observação é que se pela sua cabeça estiver passando a ideia, poxa, professor, eu não sei nada sobre o gráfico de velocidade, e agora? O que você faz? Clica do lado direito aí em cima no card e assiste o tutorial sobre o gráfico de velocidade no After Effects, até para você entender como ele funciona e algumas opções que você pode fazer, porque tá um tutorial maravilhoso. Você pode assistir depois se você quiser também. Primeiro você continua aqui comigo e depois você vai lá. Ou se você quiser também, você nem assiste, mas enfim, eu não gostaria que você não fizesse isso, né? Aqui, ó, continuando, eu vou desativar o gráfico de velocidade, uma vez que eu já fiz essa alteração, não preciso mais visualizar, e a animação que nós temos é essa aqui. Professor, eu sei, já falou isso. Então, beleza, então vamos continuar a partir daqui. Uma vez que eu já animei essa camada legenda, eu vou fazer a mesma animação na camada animada, só que ao contrário, né? Ao invés do legenda fazer essa opção de baixo para cima, o animada vai ser o contrário, vai ser de cima para baixo. Ah, professor, a gente vai ter que fazer essa animação tudo de novo? Não, relaxa. Aqui é só você fazer o seguinte, ó. Vem na camada da legenda, clica em cima da propriedade Position e quando você faz isso, automaticamente você seleciona os 2 keyframes. E aí é só você pressionar Ctrl C para copiar. Agora você vai vir na camada animada e do jeito que tá, vai pressionar Ctrl V. É importante que você pressione Ctrl V se você estiver no tempo inicial, porque se você não tiver, ó, o que ele faz? Ele cola, mas ele vai colar a partir do tempo que você está na timeline. E agora? Agora você pode clicar aqui, ó, e arrastar e jogar para o tempo inicial. Mas é mais fácil se você já estar no tempo inicial e simplesmente pressionar Ctrl V. E aí você vai ver que a animação dos dois é a mesma, né? Os dois estão vindo de baixo para cima. Então o que a gente vai fazer é, deixa a sua agulha em cima aqui, ó, do tempo inicial, que é o tempo onde nós temos o primeiro keyframe da camada animada. Mas a gente também tem o primeiro keyframe da camada legenda. Então sim, mas a gente vai focar nessa animada. Esquece o legenda. Você até pode clicar aqui do lado, ó, e esconder as opções dela, porque ninguém precisa ver mais isso. Aqui nas opções de Position da camada animada, eu vou mudar esse valor, ó. Então clica, segura e arrasta para a esquerda, até a camada animada, ó, passar para cima da linha. E agora nós temos isso, uma animação inversa, ó. Nossa, que loucura, né? Um vem de baixo e o outro vem de cima. Eu já nem sei mais qual que é a ordem dos dois. Mas o final é esse aqui, ó. Legenda em cima e animada embaixo. Uma vez feito isso, o que eu quero fazer? Eu quero que essa animação aconteça, mas eu não quero enxergar essa movimentação, por exemplo, do legenda daqui desse nível para baixo. Eu não quero que apareça essa movimentação. E o animado eu quero o contrário. Eu não quero que ela apareça aqui na parte de cima. Então o que nós vamos fazer é o seguinte, ó. Eu vou vir, selecionar a camada legenda e aí eu vou lá em cima e pegar essa ferramenta, ó, que é a Rectangle Tool. Nome tão bonito, né? Rectangle Tool. Uma coisa muito importante, você precisa estar com a camada legenda selecionada
quando a gente for usar essa ferramenta, certo? Então seleciona aqui o Rectangle Tool. Se você quiser, você pode até ficar um pouco mais longe, ó, ou mais perto, tanto faz, a distância que você achar melhor. Eu vou clicar aqui em cima, ó, do lado esquerdo, segurar e arrastar e criar uma área onde eu consiga visualizar toda a parte de cima aqui, ó, até mais ou menos a linha no meio. Então, de novo, ó, clica, segura e arrasta, puxa tudo para a direita e desce. Ué, professor, mas por que o legenda só tá aparecendo aqui na parte de cima agora quando a gente dá um play, ó? Por quê? Porque na verdade eu criei uma máscara. A máscara serve para isolar uma área, ou seja, a legenda só vai ficar visível dentro dessa área que eu desenhei. E o que a gente vai fazer no Animada é a mesma coisa. Então seleciona a camada Animada e vai com a ferramenta de retângulo, só que desta vez não é daqui para o meio que a gente arrasta, é daqui para o meio, certo? Então clica aqui embaixo, ó, segura e arrasta, puxa tudo para a esquerda e puxa até você preencher no meinho aqui da linha. Então agora nós já temos isso, olha só que maravilha. Legenda animada. E o legal é que dá a impressão que o legenda animada está meio que saindo desta linha do meio. Esta é a grande jogada. Quando eu digo grande jogada, eu quis dizer grande sacada, o grande truque no final da história. Eu espero que você tenha entendido isso e vai que esse trocadilho não fez sentido nenhum. Mas vamos nessa. Aqui eu tenho a camada Shape Layer, que nada mais é do que a camada da linha. Se você quiser, ó, você pode clicar sobre ela com o botão da direita e colocar Rename. E aí você coloca o nome de linha. Fica até mais fácil, né? Para a gente identificar que isso é uma linha e os dois correspondem à mesma coisa. Entra aqui, ó, nas opções da linha. Do lado direito a gente tem Edge. Em Edge você clica nessa setinha e coloca a opção de Trim Path. Esse Trim Path ele é muito louco porque ele faz o seguinte. Se você acessar as opções dele aqui do lado, nós temos Start e End. O Start, ó, quando você muda, ele vai pegar essa linha e limitá-la da esquerda para a direita. Já o End é o contrário, ó. Ele vai limitar a linha da direita para a esquerda. E o que a gente vai fazer é animar essas propriedades. Então aqui, se liga só, eu vou deixar a minha agulha no tempo inicial e vou criar keyframes de Start e End. Não esqueça, pelo amor de Deus, que quando você está criando os keyframes pela primeira vez, você tem que clicar nos reloginhos. Nem aparece aquele losango aqui, ó, que aparece do lado, beleza? Então, no tempo 0, cria keyframes de Start e End. Aqui eu vou avançar, ó, uns 20 frames, mais ou menos. Você já sabe como é que faz isso, né? Segurando Shift e pressionando Page Down. Segura Shift, ó, Page Down 1, 2 vezes e eu vou criar keyframes de novo, ó, clicando aqui nos losangos. E mais uma vez, Shift Page Down 2 vezes para avançar mais 20 frames e eu vou clicar de novo aqui, ó, nesses losangos para criar aqui esses keyframes. Então olha só, eu vou deixar a agulha no tempo inicial, em cima dos primeiros keyframes e eu vou mudar os valores. O valor de Start está como 0, eu vou colocar 50. Isso vai fazer com que a linha passe do ponto onde ela está e volte 50 na porcentagem. Ela vai exatamente para o meio aqui, ó. Então colocou 50, foi. E agora no End eu vou mudar de 100 para 50 também, ó. Então do tempo 0 até o tempo 20, a animação que nós temos é essa, ó. É a linha, aqui fica meio difícil de ver porque a gente está enxergando legenda e animada também. Então aqui, ó, do lado da legenda, clica aqui nesta bolinha que tem, ó, e a gente enxerga só a camada linha. Ah, você jogou fora o legenda animado? Não joguei nada fora, eu só estou escondendo temporariamente. Então do tempo 0 até o tempo 2, ó, a linha se preenche. E agora eu vou deixar no tempo aqui desses últimos keyframes e mudar também os valores. Se você quiser, para ficar mais fácil, ó, arrasta sua agulha e segura a tecla Shift, ó. Quando você arrasta segurando o Shift, ele trava ali, ó, no tempo desses keyframes. E para ficar mais fácil do que você mudar os valores, você pode selecionar aqui, ó, esses dois primeiros keyframes, pressionar Ctrl C para copiar e Ctrl V para colar. Não se esqueça que quando você aperta Ctrl V, ele cola no tempo que você está, que é exatamente o tempo que estava na agulha. Então a animação agora é essa, ó. A linha preenche tudo, depois volta. É claro que o tempo dessa animação está uma grande meleca, né? Porque tá bem feinho isso. Então a gente pode mudar o gráfico de velocidade. Então para isso, ó, vem aqui nessas opções, ativa o gráfico. A gente pode clicar nas propriedades tanto de Start, ó, quanto de End. Então clica em cima do Start, segura o Shift e clica em cima do End. Com isso a gente enxerga já todos os keyframes que correspondem a essas propriedades aqui. No caso, 6 keyframes, certo? 2 no início, 1 de cada, depois 2 no meio, depois 2 no final. Aqui você pode selecionar tudo, ó. Clicando aqui numa área vazia em cima, clica, segura e arrasta, ó. Seleciona todos os keyframes, clica em cima de qualquer um deles com o botão da direita, vai em Keyframe Assistance e coloca Easy Easy. Isso faz com que a curva de velocidade ela já fique mais centralizada aqui, ó, com uma velocidade zerada.
em cada local dos keyframes. Isso deixa mais fácil da gente manipular. Então aqui você pode clicar nessa primeira bolinha, ó, segurar e arrastar. E quando você arrasta, não sei se você está vendo, mas tem um tipo de um pop-up, né? Um quadradinho suspenso ali, ó. Tá escrito Speed e Influence. Aqui eu vou arrastar, ó, até esse Influence ficar mais ou menos uns 80%. E agora, ao invés de arrastar essa bolinha, nós vamos arrastar esta bolinha. Ó. Então clica até o Influence ficar também uns 40%. Ou uns 40 não, desculpa, uns 80%. Feito isso, olha só a diferença da animação, ó. Tá vendo? A linha ela parece que ganha um pouco de velocidade. Aqui eu acho que eu fiz uma besteira na hora de arrastar, ó. E eu acho que eu acabei subindo um pouco a linha sem querer. Eu fiz tipo isso, tá vendo? Eu subi. Não suba, mantenha alinhado certinho aqui, ó. E agora sim, ó. A linha foi, ó. Tá vendo? Então ela pega um pouco mais de velocidade. Isso é legal. O gráfico de velocidade ele é maravilhoso, porque ele ajuda para que as coisas não tenham aquela movimentação padrão, sabe? Sem variação de velocidade. Esta variação de velocidade deixa as coisas maravilhosas. Feito isso, eu vou desativar aqui, ó, o gráfico de velocidade, porque eu não preciso mais enxergar isso. E vou desativar também essa bolinha para que eu consiga enxergar todos os elementos. Uma coisa que está acontecendo aqui, que eu não sei você, mas está me incomodando um pouco, é que todos os elementos estão vindo de uma vez. E um dos princípios que a gente pode trabalhar ali quando a gente fala sobre motion graphics, sobre animação de elementos, é sempre trabalhar de uma forma meio sequencial. Você nunca joga todos os elementos de uma vez só. É legal você contar uma historinha, ou seja, quem vem primeiro, quem vem depois e quem vem por último e assim por diante. Então aqui, ó, eu vou arrastar essa camada chamada legenda uns 10 frames para frente. Então para isso você pode vir no tempo zero, ó, e pressionar o page down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... E aí você alinha o começo, ó. Mas como é que faz isso? É só clicar em cima da barra vermelha, ó. Segura e arrasta e alinha o começo dessa camada no momento aqui da agulha. Para ficar mais fácil, ó, você pode segurar a tecla Shift, ó, ali, dá uma travadinha maravilhosa ali, ó. Certinho. E aí eu vou pegar essa camada animada e eu vou jogar no mesmo tempo, só que 5 para frente. Ó. Então fica no tempo 10 e avança mais 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 e a gente alinha certinho aqui. Ó. Feito isso, olha só que legal. Pronto, já temos essa sequência. Então primeiro vem a linha. Quando a linha está se formando, vem o legenda e logo na sequência o animada. Isso ajuda para que a animação fique um pouco mais fluida, mais bonitinha. É claro que isso é uma opinião pessoal. Vai que você olha e fala, não, professor, eu achei isso aqui muito estranho, não gostei. Não tem problema, mas eu acho que essa questão de sequência de elementos fica muito mais suave visualmente falando. E para fechar, falta só mais alguns detalhes. Então eu vou aplicar alguns efeitos aqui. Primeiro de tudo, eu vou na parte superior clicar em Layer, depois New e depois em Adjustment Layer. Esse Adjustment Layer, que palavra difícil de dizer, serve para a gente colocar algum efeito. Quando você coloca efeitos nessa camada, as camadas de baixo são influenciadas e tem este efeito. Então, como essa camada está acima de todas as três, legenda, linha e animada, vão ter os efeitos que eu vou colocar. Então vamos nessa, respira fundo. Seleciona aqui, ó, essa camada de ajuste, vai lá em cima em Effect, Generate e Fill. Esse fio serve para colocar alguma cor. E você vai perceber que do lado esquerdo no painel de Effect Controls, nós temos aqui, ó, Color. Então você pode clicar aqui, ó, e definir uma nova cor que você quiser. Eu vou deixar um tomzinho de cinza bem claro, mas nada impede que você coloque qualquer cor que você quiser. Pode colocar ali verde, azul, amarelo, cinza, preto, roxo, tanto faz. Mas eu acho que um cinzinha clarinho aqui tá legal. Depois disso, eu vou colocar mais um efeito só para ressaltar aqui esses elementos. Então, deixa a camada de ajuste selecionada, vai lá em Effect, depois Perspective e vai em Drop Shadow. Drop Shadow cria isso aqui, ó, um tipo de sombrinha nas bordas. E aí você tem opções como Distance, ó, que é a distância dessa sombra. Eu acho que aqui pode ser 0, 5 no máximo. E nós temos Softness, que controla, ó, a suavidade, ou seja, a expansão da sombra de certa forma. Então eu vou colocar o Softness aqui, ó, uns 15. Isso ajuda, ó, para que o efeito fique um pouquinho mais saltado. Tem mais um efeito legal que a gente pode pôr, que é indo lá em cima em Effect. Não esqueça de deixar a camada de ajuste selecionada, senão não funciona. Então vai lá em Effect, nós temos esse Immersive Video e esse VR Chromatic Aberrations, que basicamente é um estilo cromático. Mas o que é essa aberração cromática? Nada mais é do que o fato de você espalhar os tons que formam a imagem. Toda a imagem é formada a partir do famoso RGB, que nada mais é
do que a escala de cor que você tem vermelho, verde e azul. E quando você faz essa bagunça aqui, ó, com essa aberração cromática, é como se você espalhasse esses tons. Então você percebe aqui um pouco de azul, vermelho, amarelo, tem o cian, tem magenta, tem verde, enfim, são as cores que formam a imagem. Então esse efeito meio que cria uma sensação meio de fora de sintonia. E aqui, ó, eu gosto muito de colocar valores pequenos. Então, onde está menos 10 nesse Aberration Red, eu vou colocar menos 2. E onde está esse Aberration Blue, que está 10, eu vou colocar 2. Então olha só, fica bem leve, só um pouquinho nas bordas. Por último, você pode colocar essa opção de Fall Off Invert. Então ele coloca esse efeito mais nas bordas. Ó. Se você não ativa essa opção, o efeito de aberração cromática fica mais no centro. Se você coloca a opção de Fall Off Invert, ele coloca mais do lado de fora. Eu acho que vai ficando mais estiloso. Ó. Então a gente coloca alguns efeitinhos que melhoram o resultado final, de leve, não é aquela coisa agressiva, com efeitos muito pesados. Afinal de contas, a ideia dessa legenda é ela ser bem sutil, certo? Então aqui, o último efeito que a gente vai fazer é colocar mais um. Ó. Deixa a camada de ajuste selecionada, vai lá em cima em Effect, vem aqui na opção de Distort e coloca a opção de Transform. Eu sei que eu fui meio rápido, mas é porque eu já mostrei esse caminho um monte de vezes aqui antes, certo? Então vai Effect, Distort e Transform. Aqui em Transform você tem dois que são muito legais. Esse aqui, ó, que é o Skew. O Skew serve para distorcer o seu texto. Então no Skew eu vou colocar um valor de menos 10. E aí você já tem um estilo bem legal. Se você quiser um texto, uma legenda ali meio de ladinho, né? Uma coisa mais dinâmica, você pode usar essa função que é muito da hora. E se você quiser usar essa função de Skew junto com essa de Rotation, é mais legal ainda. Então no Skew eu coloco menos 10 e no Rotation eu vou colocar o valor oposto, que no caso seria 10. Então tá vendo? Ó, ele mantém o texto meio que de ladinho, mas ele não distorce a forma da linha. Ó. Então a linha continua sendo certinha ali, reta, mas o texto fica mais dinâmico. E tem um monte de outras coisas que você pode fazer. Aqui você tem as opções, ó, de posição, que você pode jogar para esquerda ou direita, para cima e para baixo. Você tem a opção de escala para aumentar ou diminuir. Você tem as opções de opacidade, para deixar mais ou menos transparente. Um monte de coisa, mas eu acho que do jeito que tá aqui, já está lindo e maravilhoso, pelo menos eu acho. Espero que você também ache isso, senão eu vou pagar um mico gigantesco aqui, né? E por último, eu queria dizer para você que se você quiser ver como que você pega essa animação e coloca em cima de uma edição de vídeo lá dentro do Adobe Premiere, eu já fiz um tutorial sobre isso. Então clica do lado direito aí em cima no card e assiste o tutorial de como usar o Dynamic Link. Mas o que é o Dynamic Link? Dynamic Link nada mais é do que uma ligação direta entre arquivos do After Effects e do Premiere. Então você pode estar fazendo uma edição de vídeo e chega uma hora que você fala, eu vou colocar uma legenda animada aqui. Aí você vai lá, faz a animação no After Effects, depois você importa isso no Premiere e fica lindo e maravilhoso, certo? Então clica aí, assiste, porque você vai entender um pouquinho mais desse processo, porque eu ficar falando e falando aqui não vai resolver nada. É melhor você ir para lá, assiste, que você vai entender esse processo todo. É hora de aprender mais, muito mais, sobre o After Effects. Você sabe a descrição do vídeo, não sabe? Ela tá bem aqui embaixo do vídeo. Então sabe o que você faz? Vai lá, porque tem o link do meu curso online de After Effects te esperando. Esse curso vai te ensinar tudo o que você precisa para fazer os seus próprios projetos no After Effects, começando entendendo a sua estrutura, para depois explorar as possibilidades importando arquivos de softwares como o Photoshop e o Illustrator. Na sequência, você vai entender o que são composições, objetos nulo, controle de vídeos, manipulação de áudios e criação de transições, coisas que fazem toda a diferença quando vamos desenvolver os projetos. Ainda tem assuntos como criação de shapes e também manipulação de câmeras, correção de cores, chroma key e expressões para facilitar as nossas animações. Durante o curso, você vai desenvolver diferentes tipos de projetos para colocar os conhecimentos em prática e ainda conhecer o processo de renderização para finalizar o seu vídeo deixando pronto para assistir. Não se preocupe, porque se você sabe um pouco de After Effects, esse curso é para você, porque nele você vai se aprimorar mais ainda, ou seja, melhorar ainda mais os seus conhecimentos. Agora, se você também não sabe nada de After Effects, relaxa que esse curso também é para você, porque a gente parte dos assuntos mais básicos e mais estruturais. Vai com tudo, o link desse curso tá te esperando na descrição do vídeo. Você pensou que não ia ter nada pra você nesse final de vídeo, não é? Você se enganou, porque se você clicar aqui do lado, tem mais 2 vídeos que vão agregar muito conhecimento aí no seu cérebro. Clica neles, ó. Bom, se você não clicar, eu quero dizer pra você que já era, porque agora que o vídeo termina. Até mais.